Enquanto nós estamos vendo onde estão os microfones, a Laila já está lá com o microfone. Primeira pergunta. Quem tiver com o microfone, por favor, sempre levante para que a gente possa ver, tá? Uhum. A pergunta para o Dr. Taque. Gostaria de parabenizar pela palestra. Ali, ó. Natália. Meu nome é Natália, eu sou nutricionista e atuo na área clínica, em nutrição clínica e nutrição esportiva. E eu anotei aqui uma consideração, gostaria de ouvir aí a reflexão do Dr. Taque sobre jejum intermitente. Então, a consideração que eu registrei foi o jejum intermitente como uma prática compensatória culturalmente reforçada ou reforçada pela mídia, já que a gente vê aí hoje tantas matérias sobre jejum intermitente, né? Então, talvez o jejum intermitente já esteja se posicionando como uma prática compensatória culturalmente reforçada ou reforçada pela mídia da bulimia nervosa. E aí eu gostaria que o senhor pudesse me auxiliar, porque realmente assim eu tenho ouvido uma demanda muito grande e preocupante dos pacientes nos últimos tempos sobre jejum intermitente. Flávia, nós temos um microfone aqui para a mesa. Eu vou pedir só um favor para todo mundo. Nós todos gostamos de falar bastante. Eu vou pedir perguntas sempre curtas, objetivas e respostas também curtas, para que a gente possa fazer o maior número possível delas. Bom, jejum intermitente nada tem de novo. Tem de novo talvez essa divulgação como uma nova forma de perder peso. As pacientes com bulimia fazem jejum intermitente. Isso está descrito nelas, é um dos achados capitais, e é uma das coisas, quando a gente discute alterações neuropsicológicas e surgimento de comorbidade, portanto, depressão em transtornos alimentares, a gente vê que depressão ocorre não apenas no jejum prolongado das anoréxicas, mas há uma grande associação com o jejum intermitente de pacientes bulímicas. Acho que isso está ficando mais popular, mas este já é um sintoma que as nossas pacientes com bulimia apresentam, já está dentro do corolário de sintomas das pacientes com bulimia. Olá, meu nome é Tayana Trovão. Eu gostaria primeiro de parabenizar as palestras, as 3 palestras foram super brilhantes. Minha pergunta para a doutora Patrícia e a Alícia com relação à comida, à refeição em família, né? Vimos que sim, é super importante, sabemos, temos esse conceito bem enraizado. Porém, o que os pais devem fazer, quais as ações que eles devem tomar para incentivar e fazer com que esse momento seja uma experiência positiva para a criança, sendo que, na prática, vemos que nem sempre são crianças como aquelas do vídeo que pedem para sentar à mesa com os pais e elas, na verdade, querem ficar vendo televisão, e quando a gente força a sentar na mesa, acaba sendo uma experiência negativa para elas. A gente vê aquelas crianças que estão ali obrigadas a sentar à mesa, muitas vezes desmotivadas para comer aquela comida, e pode até fazer um transtorno alimentar por essa experiência negativa. Obrigada pela pergunta. O primeiro passo, cada caso é um caso, né? A gente tem que conhecer a família, a necessidade e as possibilidades, respeitar a dinâmica, porque cada família tem uma dinâmica, às vezes realmente é difícil. Mas, via de regra, é muito importante a gente primeiro aproximar essa criança do momento da refeição sem a pressão para ela comer. Então, quando a mãe já chama a criança para comer com a pressão de que ela vai ter que comer alguma coisa nova, alguma coisa que ela ainda não aceita, fica mais difícil. Então, o primeiro passo, quer dizer, antes disso, o primeiro passo é conscientizar a mãe da importância disso, né? Então, a gente tem que falar, comer é um ato aprendido, e esse aprendizado se dá no momento em que ela está ali. Muitas dessas crianças com transtorno, elas não vão conseguir comer o que a família come, mas é importante ela estar à mesa. Até as crianças que fazem uso de sondas de gastrostomia, ou seja, que têm outras vias de alimentação, eu peço para infundir junto em família. Eu já tive uma criança bem maior que
não podia se alimentar via oral, e ela pediu no aniversário dela, a mãe perguntou: o que você quer no seu aniversário? Ela falou: quero ir comer num japonês. Ela não come via oral, mas ela gosta do ambiente, ela quer estar com as pessoas, ela sente o cheiro, lhe agrada outros estímulos sensoriais. Então, trazer para a mãe a importância de estar à mesa, tirar o conceito da nutrição apenas e de estar à mesa para fazer uma refeição. E algumas crianças necessitam de algum preparo sensorial para sentar à mesa, o que a gente chama de uma dieta sensorial, que não é dieta de comer, mas são alguns estímulos que acalmam, que tranquilizam. E eu uso também alguns recursos, eu uso metamúsica para harmonizar o ambiente. Essa mãe, todo o ambiente tem que estar mais tranquilo para a criança curtir o momento, ela tem que curtir estar com a família. E perceber que esse momento é um momento de aprendizado, que não é só comer, que ela vai conversar com a mamãe, que ela vai contar como foi o dia, e trazer uma... Porque, claro, você não consegue competir, né, com uma televisão, com o desenho da Peppa, com N distrações, né? Então, você tem que trazer primeiro a consciência para a família desse ritual, da importância desse ritual, do que ele transforma. Então, a gente já tem estudos e pesquisas que mostram que crianças que não fazem de 2 a 3 refeições em família, ao longo da vida, estão mais tendenciosas ao uso de drogas, a menor desempenho escolar, isso já está publicado. Então, a gente conversa com a mãe, mostra a importância disso e tenta, dentro das possibilidades dela, dentro da rotina familiar, inserir essa rotina, preparando a criança para esse conforto. Algumas, para você ter uma ideia, para diminuir a ansiedade, a gente combina antes o que vai ter. Então, a gente já faz, entre aspas, um cardápio, que é assim: o que vai ter hoje? O que vai ter hoje? O que vai ter? Não quero comer. Não vou. Então, já fica aquela guerra. Então, quando você prepara a criança e coloca para ela: hoje vai ter isso, dentro desses alimentos tem coisas que te dão conforto, que você aceita, diminui o estresse e possibilita a criança se aproximar. E envolver a criança, desde o preparo do alimento até a situação da mesa. Uma coisa é você falar: o que vamos comer hoje? Vem me ajudar, vamos pôr a mesa, né? Põe o queijo ralado aqui para a mamãe, me ajuda aqui e ali. Você envolve a criança. Outra coisa é falar: está pronto, venha comer. Né? São essas estratégias. Olha, eu só queria acrescentar, porque eu concordo, né, com a doutora Patrícia, mas eu queria acrescentar que podemos falar de 2 situações. Quando tem uma criança que tem problemas, no caso, eu me lembrei, quando ela falava de um paciente nosso do ambulatório, que era um menino que tinha 8 anos e só tomava leite com sustagem. Eventualmente, comia 3 nuggets, mas era muito raro. Ele não permitia que a mãe cozinhasse, ele não queria sentir o cheiro da comida, então ele fechava a porta da cozinha, se isolava. Enfim, era um caso bem difícil e... Uma das coisas que a gente percebeu, falando com a mãe, que ele já não tinha mais lugar à mesa. Quando ele ia domingo na casa das avós, que tinha aquele almoço de domingo, já não se colocava ao lugar dele. Ele não come. Então, ele ficava na TV tomando sua mamadeira de sustagem. Quer dizer, então, essa é uma das coisas, né, que a gente tem que pensar. Mesmo crianças que têm, né, algum tipo de dificuldade, elas tem que participar da mesa, tem que participar da refeição, não pode ocupar daquele lugar que a gente até chamava esse paciente o menino que não come, né, de apelido. Então, realmente, eu acho que em todas as circunstâncias, seja com uma criança que tem alguma dificuldade, ou como na normalidade, quando não há dificuldades, essa rotina tem que ser o mais natural possível, né? Por que a gente agora está se perguntando isso? Será tão normal, né? Tão frequente, tão fácil colocar a mesa bem. Hoje em dia, claro, nós vivemos, especialmente em cidades, né, megacidades como São Paulo, onde é tudo difícil, horário, as famílias dizem: mas não dá para almoçar todos juntos, ou não dá para jantar. Sim, mas existe o sábado, existe o domingo. A gente tendo essa noção da importância de comer todos juntos, a gente sempre consegue, né? Seja no domingo, e colocar a mesa bonita, com a toalha bonita, colocar as travessas, fazer disso algo bem lúdico, bem gostoso, e não só, né, para as crianças, para os próprios pais. E se os pais estão felizes e conversam, enfim, e criam um lugar agradável, as crianças você nem precisa obrigá-las, elas vão participar automaticamente. Georgia. Meu nome é Georgia, eu sou engenheira de alimentos, nutricionista, e, primeiramente, gostaria de parabenizar
essa mesa, sempre com um conhecimento e uma discussão que amplia, né, para a gente questionar algumas coisas. Na apresentação da Patrícia, quando você colocou aquela criança com a mamadeira, né, aquela dificuldade que ele nem segurava a mamadeira, eu me lembrei de uma situação que eu passei num centro escolar infantil, no ano passado, onde uma criança só comia comidas brancas, né? E toda uma dificuldade ali, né, da nutrição e toda a parte das professoras, né, para fazer com que essa criança comesse alguma coisa que fosse amarelinha, né? Enfim, e aí a equipe multidisciplinar ali buscando alternativas, né? E eu queria trazer um pouquinho um tema que está muito em pauta, que é o BLW, né? E como é que vocês, né, veem essa questão diante de crianças que teve algum traço aí de um trauma, né, possível aí, que levou a esse comportamento. E quando a gente pensa na alimentação complementar, né, que é exatamente esse momento da transição. Então, essa criança que eu mencionei agora, ela já tinha 3 anos, mas a gente fica imaginando, e aí, em contato com a mãe, né, como é que foi esse momento, né, da alimentação complementar. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a essa técnica, né, esse método aí que estão, e a essas situações mais graves. Obrigada. Então, deixa eu ver se eu entendi. Nós temos 2 perguntas aí na sua fala. A primeira, com relação à criança com preferências por alimentos mais brancos, né? Uma criança de 3 anos que só se alimentava de alimentos brancos. Então, as cores dos alimentos, isso acontece. Eu tenho várias crianças que só se alimentam de alimentos brancos e com cores menos chamativas, né? Então, quando nós temos essa característica, assim, de se investigar se ela tem algum outro desafio em alguma outra área sensorial. É muito comum nessas crianças, até uma pergunta para o doutor. Aqui. Essas crianças, elas têm, pelo menos na nossa percepção, elas são muito inflexíveis. Então, mudar é um desafio muito grande para essas crianças que têm esse grau de seletividade. A principal diferença é a mudança. Por isso que a gente tem que ir além da boca. Quando essas crianças têm esse perfil, muitas vezes tem uma causa sensorial. Então, nós investigamos se elas têm outras preferências. Muitas crianças que comem só alimentos de determinadas cores também gostam de brincar de determinados alimentos, com determinados brinquedos, não gostam de mudanças na rotina, gostam de se vestir com as mesmas roupas. Se assemelha muito a um comportamento meio obsessivo, mas eu não tenho recursos para classificar isso, nem classificaria nessa criança. O que nós observamos é essa inflexibilidade mental. Então, ela tem essa característica de querer sempre fazer as coisas do mesmo jeito, cortar os alimentos. Então, muitos alimentos só come se tiver cortado de determinada maneira. Eu como a maçã, mas só se a mamãe cortar assim. Se eu vou para a escola, eu não como a maçã dessa forma. Por isso que impacta na dificuldade, na expansão disso. E nós sempre usamos uma técnica que nós partimos do que a criança aceita e vamos expandindo. Então, nós partimos para outros alimentos brancos e não outros alimentos de outra cor, porque a dificuldade é mudar. Não necessariamente, muitas vezes não é o gosto nem o sabor, mas é a mudança, né? Pela forma de apresentação, por aquela característica visual do alimento. Então, nós vamos expandindo a partir do que ela aceita, entrando com outros alimentos brancos, depois amarelos mais claros, mas a principal dificuldade nesses casos é mudar. Eles selecionam alguns alimentos que são bastante confortáveis, sensorialmente falando, e eles mantêm aquilo. Né, que a gente chama de friendly food, são os alimentos amigos. Então, esses são os meus amigos, todo o resto eu não quero nem olhar. Esses eu tenho certeza que me trazem prazer e conforto. E aí todo o resto é diferente. Então, identificar, né, esses alimentos, quais são as características sensoriais, são alimentos mais pastosos, tem textura, não tem, se é só a cor que está impactando, ou se dentro dessa característica alimentar, desse diário alimentar dele, tem outras características sensoriais que estão impactando, e, a partir daí, eu vou fazendo a expansão.
E a outra pergunta que você faz é com relação ao BLW, que é um outro método de introdução alimentar, no qual a criança é estimulada a pegar os alimentos com as mãos em pedaços. Ele é uma técnica, um método complementar. Então, nessa situação, a criança tem que estar sendo a origem do método tem que estar sendo alimentada exclusivamente no seio materno, e aí vai se introduzindo os alimentos em pedaços, mas exclusivamente nesses primeiros meses a alimentação é via leite materno. O BLW vem como uma apresentação, uma motivação, buscar a curiosidade da comida. Ela é apresentada sempre em pedaços e a criança sempre colocada à mesa para que ela vivencie essa experiência sensorial. Então, ela vai olhar e falar, tá, interessante, deixa eu ver. E vai comer um pedacinho. Mas ela não vai ingerir grandes quantidades, como na introdução alimentar complementar. O último consenso da Sociedade Europeia de Gastroenterologia, ela já cita o BLW como uma possível introdução alimentar, só que ela diz que ainda não existem pesquisas que possam basear, né, sustentar isso como uma... Não tem estudos que mostrem o efeito do BLW ao longo do tempo. Será que isso induziu menos a obesidade? Será que crianças que utilizaram esse método tiveram uma habilidade alimentar, um comportamento alimentar mais favorável ou não? Acho que faltam esses estudos para a gente poder, né, dizer, vamos todos. E o BLW não é para todas as crianças, principalmente as que chegam para mim. Recebo várias crianças que as mães tentaram introduzir a alimentação pelo BLW e falharam no sentido de crianças que tinham uma sensibilidade tátil, que tinham uma defensividade oral muito grande, não pegam e não toquem nada. Então, isso passa a ser uma coisa extremamente aversiva para essas crianças sensoriais. Então, há de se fazer uma distinção. Aquela coisa não é para todo mundo, tem que se estabelecer critérios para se expor a criança a isso. Só lembrando que a Sociedade de Pediatria de São Paulo e a Sociedade Brasileira de Pediatria têm um consenso sobre o BLW, de que ele é uma técnica complementar e não deve ser técnica exclusiva, já que a criança sempre se alimentou de forma auto e heterodoxa, de tal forma que sempre existe a condição de necessidade do apoio familiar e do apoio materno. Nós temos uma pergunta lá no fundo. Depois aqui o doutor Hélio, por favor, também. Por favor, levante a mão quem está com o microfone. Lama. Desculpa, o senhor falou lá no fundo. Acho que ela... Você também tem pergunta. Ok. Tudo bem? Sou eu? Sim, Lama. Talvez seja uma pergunta e, ao mesmo tempo, um comentário, uma vez que a Patrícia mencionou a questão de mudar a palavra de holístico para integrativo. Eu acredito que seja mais no sentido de configurar como que os saberes vão sendo integrados. Uma coisa importante, ela mencionou, que, quando nós pensamos em técnicas integrativas, não exclui nada. Principalmente não exclui o saber médico. Nenhuma técnica integrativa deve vir para excluir uma técnica médica ou um saber médico. Esse é um cuidado. Então, as técnicas que hoje começam a construir os cuidados integrativos ou medicina integrativa, ele deve ser, primeiro, seguro, ele deve ter passado por comprovações técnicas científicas, deve ter tido pesquisa em cima disso, né? Ele deve ter a capacidade de oferecer ao paciente conforto e bem-estar. O terapeuta que for usá-la deve comprovar uma experiência mínima de 2 a 4 anos e deve ser treinado para o ambiente hospitalar. Por exemplo, eu sou um capelão. Nos hospitais que eu atuo, eu passei por todo um treinamento médico para entender os códigos de um hospital e nunca deixar que a fé ou a crença venha passar o limite da clínica médica. Ou seja, se eu estou com um paciente atendendo e ele tem um distúrbio qualquer, eu não devo olhar aquilo como algo espiritual, mas eu devo entender aquilo como algo potencialmente clínico e devo acionar a enfermagem. Então, quando a gente sai da palavra holístico para a palavra integrativo, é para guardar este sentido. Tá? Também, numa outra visão, é que a palavra holística, e depois vindo para as técnicas contemplativas e integrativas, e a holística ficou guardado no sentido da palavra americana healing, de curar o curador, né? Mas, no sentido do cuidado integrativo, a palavra holística, ela não é vista como o curador ou curar, mas sim no sentido de resgatar a visão que o ser humano guarda em si, uma capacidade de recuperar-se. O healing é uma capacidade inerente ao ser humano de recuperar-se.
quando se é dado a ele tempo e espaço para que isso aconteça e que, se for, de fato, o método. Por exemplo, antigamente, os médicos observavam longamente seus pacientes e davam a ele o tempo para ele também ir recuperando-se. Quando criança, minha mãe me tratava de uma maneira muito mais afetuosa e carinhosa e menos fazendo uso de antibióticos, anti-inflamatórios ou antitérmicos. Hoje em dia, a gente faz uso disso para a criança ir para a escola, para a mãe ir trabalhar. Então, esse espaço do healing natural foi ficando para trás. E, hoje em dia, os cuidados integrativos resgatam esse olhar de dar tempo e espaço no processo de recuperação, num processo de saúde. Então, isso é extremamente importante. Lembrar esses aspectos que compõem o que nós chamamos hoje de práticas e cuidados integrativos. E, dentro disso, existe a visão também de que o paciente, tirar ele do papel de coadjuvante e colocar ele como um papel de protagonista do seu próprio processo de recuperar-se. E, quando a gente fala das crianças, por exemplo, nesse trabalho todo da alimentação, o oferecer à criança as opções que ele possa ter a escolha é dar a ele essa opção, de colocar ele como protagonista da construção do seu hábito alimentar, do seu entendimento da experiência dos alimentos, de como que ele se relaciona com isso. E da parte do Dr. Taki, eu adorei a palestra dele, uma coisa que no budismo chama muita atenção, que é como que as imagens nas diferentes culturas mudam o seu comportamento. Eu frequento a Índia e o Nepal há quase 30 anos, e eu pude vivenciar estas mudanças comportamentais quando a televisão, os vídeos, as coisas foram trazendo, principalmente dentro dos mosteiros. Então, existe uma coisa no ser humano que é quando que ele se percebe insatisfeito com sua realidade. Pode não ter nada errado na realidade dele, mas quando ele compara a realidade dele com a outra e aspira àquela realidade em negando a sua própria. E nisso se perde muito dos aspectos culturais. Esses eram os comentários que eu queria fazer. Muito obrigado pela mesa, foi uma alegria. Eu vou passar, então, diretamente à próxima pergunta, porque aí a gente pode passar... Nós temos mais 2 rodadas de perguntas, tá? Para a gente poder colocar. Peço para se apresentar. Olá, meu nome é Angélica. Inicialmente, muito obrigada, parabéns pelas palestras, foram ótimas. Eu hoje trabalho numa ONG, que é um Centro de Recuperação Nutricional. O nome dela é titulada CREM. Nós temos já mais de 20 anos, né, em São Paulo. E a minha pergunta seria para o Dr. Taki, porque trabalhamos com crianças e adolescentes de 0 até 19 anos, dentro do ambulatório e no serviço. Então, a gente tem... Oi? 0 a 19. São crianças e adolescentes. Né? Então, a gente tem o semi-internato, que são crianças que ficam de 0 a até 6 anos instalados na unidade, com serviço intensivo, são crianças graves. E, dentro do ambulatório, atendemos também crianças subnutridas e crianças com excesso de peso. E, hoje, a gente tem 50%, então, tem subnutrido e excesso de peso, cerca de 50% dentro da ONG, que vai atrás do serviço, que são encaminhados por UBS ou por busca ativa no território. E, dentro dessas crianças com excesso de peso, já é visto comportamentos em relação à compulsão alimentar. Uma das nossas parcerias é até o encaminhamento para o Ambulim, mas é uma fila meio grande que tem lá para a inserção deles. E o outro, uma forma de atendimento, ou até encaminhamento, que estamos analisando em discussão, é o CAPES, né? Porque essa unidade no qual eu trabalho, no ambulatório, ele é multiprofissional. Tem o psicólogo, o nutricionista, o médico, o educador físico e o pediatra. A sua pergunta, por favor. Ela seria, na sua opinião, doutora Taki, o que o senhor teria como encaminhamento para essas crianças, que adolescentes, na verdade, que a gente já tem esse olhar da compulsão alimentar, qual o encaminhamento em relação a ações e locais? Eu vou ter que dizer vários nãos para você. Um deles é que eu não trabalho com criança e adolescente, eu só trabalho com adulto, a partir de adulto jovem. Uma das coisas que você está vendo, obviamente, como eu vejo adulto, as histórias deste novo transtorno alimentar, que parece ser o transtorno alimentar mais comum, 4% na Europa, algo tanto nos Estados Unidos, transtorno da compulsão alimentar, as histórias começam na infância e adolescência. Então, as histórias de pacientes com compulsão alimentar
iniciam-se de fato na adolescência e esses quadros aparentemente não têm remissão espontânea. Eles precisam ser tratados, né? E o interessante é que muitas dessas crianças começam a ter compulsão e não são obesas. A obesidade vai estourar lá na frente, né, se nada for feito. Então, eu não trabalho com criança e adolescente, então, no Ambulim também a gente não recebe. A criança vai para o Protad, que é o filho pródigo do Ambulim, né? Encaminhamento para essas crianças, fala com ela. Saúde pública, isso existe? Fala com ela. Bom, eu, infelizmente, também vou dizer não, porque nós atendemos, sim, crianças e adolescentes até os 18, porém com diagnóstico de anorexia, bulimia nervosa. Não tratamos com obesidade infantil, porque não conseguimos, enfim, nosso ambulatório não dá conta das pacientes, nosso trabalho é multidisciplinar também, e não damos conta da anorexia e bulimia e não conseguimos absorver as crianças com obesidade. Então, infelizmente, tem o Instituto da Criança lá no HC que acho que tem essa possibilidade, né? Que acho que lá talvez tenha alguma chance, né? No Instituto da Criança e Endocrino do Hospital das Clínicas. Você poderia encaminhar para a Liga de Obesidade lá no Hospital das Clínicas, a Fernanda atende lá no Hospital de São Paulo, na clínica, quando tem condições. Existem alguns centros que fazem esse acompanhamento, quase sempre ligados ou à endocrinologia ou à psiquiatria. Isso. Acho que a gente pode... Andréa, nós temos... Só lembrando, obesidade não é um transtorno psiquiátrico. Exatamente. Tá? Então, obesidade provavelmente não é nem psiquiátrico, nem endocrinológico, nem ginecológico, mas certamente não é um transtorno psiquiátrico. Então, a ideia é que obesos com compulsão alimentar, sim, necessitem de atendimento em psiquiatria. Tá? Mas acho que o Mauro te deu o caminho das pedras. Nós vamos para as duas últimas perguntas. Nós temos a Déia e o Rubens, e nós vamos parar aqui. Parabéns a todos. É realmente muito gratificante escutá-los. A minha pergunta é para o Dr. Tack. Dr. Tack, eu queria ver na sua apresentação todos os casos históricos, ou seja, não é nada muito novo a anorexia e por fim, falando em bulimia, mas eu não vi resultados. O que existe hoje, estatisticamente, talvez, de possibilidade dessas pessoas recuperarem e terem uma vida mais saudável? Eu só comento isso bem rapidamente, porque houve um caso na minha família, né, a esposa do meu primo, ela era anoréxica, depois ela entrou em processo de bulimia também, ela foi internada por muitos anos, ela virou uma dependente química de medicamentos, e ela, em vários momentos, nós tínhamos certeza que ela realmente chegaria a óbito, e ela conseguiu se recuperar. Claro que hoje ela tem um outro vício, ela mudou de religião, e ela é pegada à religião, mas é uma outra história. Então, eu queria saber que resultados os tratamentos podem trazer em estatística de quanto essas pessoas podem se recuperar. Eu não ouvi seu nome. Andréa. Não era escopo da minha apresentação falar de resultados de tratamento, né? Então, isso não foi incluído na minha aula. Eu posso lhe dizer, em geral, para a anorexia nervosa, é a velha regra de 1/3. Né? 1/3 se recupera, 1/3 cronifica, 20%, 15%, dependendo das estatísticas, morre por doenças ligadas à anorexia. Vou te dizer que isto varia também de centro para centro, e vou te contar uma história pessoal. Há uns 2 anos, eu estava no congresso em Viena, o professor Fichter, que é um cara que eu conheço bem e que trabalha com anorexia nervosa em Munique. E ele mostrou um follow-up de 20 anos, de 100 e poucas pacientes que passaram pela enfermaria dele. Quase 70% das pacientes recuperadas. Era assim algo que eu tive vontade de cortar os pulsos, né? Falei, o nosso trabalho é uma porcaria, não é possível, o que esse cara faz que eu não faço e tal. Aí me veio uma ideia. Eu perguntei para ele, desses quase 200, quantos foram internados compulsoriamente? Aí ele me disse, 1 ou 2. O resto são pacientes que quiseram se internar para fazer tratamento. Isto não é a nossa realidade.
A nossa realidade, a gente pega pacientes muito graves, que muitas vezes são internados involuntariamente, que são internados muitas vezes por ordem judicial, pacientes que, quando a gente chama para fazer terapia familiar, não tem família, ou não tem dinheiro para vir fazer terapia, né? Então, vai depender, sim, de ser um tratamento voluntário, involuntário, vai depender de ter comorbidade ou não ter comorbidade, mas a regra de 1/3 vale se você pegar de uma maneira geral. Há as variáveis existentes aí. A associação, calmate, né? A associação anorexia-droga é bastante frequente, até cunharam um termo aí, drunkorexia e tal, mas a comorbidade é muito frequente, infelizmente, é uma das coisas que a gente vê. E, para terminar, antes que ela roube o microfone, mesmo as pacientes recuperadas, elas são recuperadas porque elas não preenchem mais critério diagnóstico. Mas, se você for dar uma olhada, ela tem um filho, ela fala assim para o filho: você não me vai comer brigadeiro na festa. Tá? Ela controla obsessivamente o peso do filho, ela tem ideias ainda supervalorizadas a respeito de peso, ela faz restrição. Então, a cura é cura do diagnóstico, mas a recuperação funcional completa muitas vezes não ocorre. Alice. Bom, agora eu posso só complementar, porque no nosso trabalho com crianças e adolescentes, a gente já encontrou vários trabalhos que mostram que quanto mais cedo você começa o tratamento, especialmente se a doença começa cedo e você tem um bom tratamento cedo, o prognóstico é melhor. E vai meio que numa escadinha. Então, quando você começa a doença mais tarde, mas tem um bom tratamento, até chegar na última, onde você começa bem no final da adolescência e não tem um bom tratamento, que tem pior prognóstico. Então, depende muito também, porque no Ambulim já as pacientes vão a partir dos 18 anos. Então, se elas começaram aos 14, aos 10, aos 12, como está acontecendo atualmente, eles têm um histórico muito diferente. Então, a paciente Ambulim tem um histórico muito diferente do paciente Protange, onde elas chegam com 10, 11, 12 anos e, por sorte, um tratamento bom. Então, realmente, nós temos tido bastante bons resultados no nosso ambulatório, né? Medicina não existe cura, mas sim melhora de sintomas e, realmente, temos conseguido, pelo menos, assim, grande parte de nossas pacientes, não só as internadas, especialmente as ambulatório, com bom resultado. Antes de passar para o Rubens, acho que uma pergunta para a mesa que vocês podem pensar é se, então, já que cada vez mais cedo, se realmente uma criança que apresenta graves problemas de alteração alimentar, ela vai ser ou não um futuro paciente com transtornos alimentares. Vou deixar isso para vocês. Rubens? Obrigado. Bom, primeiro agradecer aí os ensinamentos aí da mesa, não é? Foi extremamente interessante. Meu nome é Rubens, sou do Isso da Criança. E a pergunta que eu faço para as doutoras Patrícia e Alicia é a seguinte: desde que a alimentação da criança é um contínuo, a deglutição até do líquido amniótico, a amamentação com leite materno, a introdução da alimentação complementar, não é? Tudo isso, sem dúvida, reflete no futuro dessa criança e nos distúrbios alimentares. Mas a minha preocupação é assim: essas crianças que não puderam ser amamentadas ao seio, com todas essas experiências sensoriais, e muitas delas hoje, com a hipertrofia dos diagnósticos de alergia alimentar, por exemplo, com fórmulas, que são fórmulas muito pouco palatáveis. Como é que fica a introdução do alimento complementar? Vocês acham que deveria ser até antecipado um pouquinho mais, porque há uma janela de introdução a partir do 4º mês, para que tenha essas experiências sensoriais, e quais serão as consequências? Há dificuldades posteriores, basicamente nessas crianças que não foram amamentadas e ficaram com esta monotonia alimentar dessas fórmulas específicas? Essa pergunta é bastante importante, principalmente por conta da realidade que a gente vive hoje, né?
cada vez menos as crianças conseguem, às vezes tem que se interromper a amamentação natural por conta de uma alergia grave, né? Então tudo isso impacta, sim. O que eu acho que eu não sou a favor de que se introduza, de que se antecipe a alimentação complementar, a menos por uma questão nutricional específica, um extremo baixo peso, tal. Podendo se esperar, eu prefiro aos 6 meses, porque eu acredito que com 6 meses tem alguns marcadores de desenvolvimento que favorecem a introdução alimentar. Então, eu acredito que, a partir dessa, não anteciparia isso. O que a gente orienta, na verdade, é que se aproxime mais outras possibilidades de vivência sensorial, sem ser só a introdução. Então, que se estimule essa criança a diferentes cheiros, quando a mãe está preparando o alimento, que se passeie pela cozinha e que ela perceba esses outros cheiros, esses outros estímulos sensoriais que vêm do alimento. Isso, quando a criança está à mesa, desde quando ela já tem a capacidade, ela ainda não come, mas o bebê conforto já ajusta ali para ela participar daquele momento. Né? Ela está ali vendo, ela está curiosa, brincando com os brinquedinhos, ela já está recebendo outros tipos de estímulos, né? Pela via olfatória, pela visual, ela está vendo o pai comer, mastigar, ela já está tendo outros inputs sensoriais que são favoráveis. Com relação ao sabor, tem alguns estudos que mostram que crianças que são alimentadas com determinados tipos de leite, então, né, o Kate, aquele, né, que não tem ausência de proteína do leite de vaca, algumas crianças têm uma predileção por alimentos que têm um sabor mais amargo. Então, já tem estudos que mostram, eles gostam muito de brócolis. Então, é incrível como gosta de brócolis. Então, quando você vai ver, muitas dessas crianças tiveram a introdução alimentar, foram alimentadas com esse tipo de produto. Então, isso interfere, sim, na forma como a criança vai, na aceitação dos alimentos. E eu acho que é tentar tirar essa monotonia. Né? Tentar, às vezes, por exemplo, se já é permitido, adicionar alguma fruta, algum outro sabor a esse leite, ou a esse composto, para melhorar o mesmo paladar da criança e estimular as outras vias sensoriais. Acho que esse é um caminho. Mas a gente observa, sim, uma predileção maior dependendo do leite. Produtos, às vezes, muito adocicados, leites muito doces, existe uma predileção dessas crianças pelo doce. É o que eu observo na clínica, não tem nenhum estudo longitudinal, nenhum estudo assim, mas a experiência clínica mostra isso, que existe, sim, uma predileção. Tá? Ou pelo amargo, ou pelo extremamente doce. Obrigado, Paty. Nós vamos passar a palavra para o doutor Hélio, e eu já vou pedir que o professor Hélio venha depois para já fazer, junto com o Alexandre, o encerramento oficial do Congresso, junto com o Ari. Tá? Então, eu queria, principalmente, agradecer a todo mundo, mas o Hélio termina e já assume a presidência. Por favor. A gente acho que tem tempo. Voltando um pouquinho no nosso tema, que é a influência da alimentação no desenvolvimento do homem, da sociedade, eu queria perguntar à doutora Patrícia o seguinte. O alimento, desde o seu início da criança, na amamentação, e depois nos primeiros meses, quer dizer, tem que usa toda a musculatura facial, se isso tem uma relação com o desenvolvimento cognitivo da criança, ou com o desenvolvimento da fala, enfim. Essa é uma coisa que eu gostaria. Uma outra, eu queria ver se os psicanalistas falam mesmo, então, provocação para falar. Assim, quando a gente pensa desde os primórdios, eu entendo que o alimento forçou a alimentação em família, o agrupamento. Então, isso é uma conquista do alimento, bem claro com o nosso tema. Depois, agora, recentemente, da sua preocupação, eu concordo, isso está começando a desaparecer, ou, pelo menos, a preocupar. Então, eu queria saber o seguinte, depois daquela nossa conversa de ontem com a robótica, que eu fiquei muito sensibilizado, eu acho que acho que o Gil ele se preocupou em harmonizar um pouquinho, aliviar um pouquinho, mas eu acho que aí não tem saída. Qual que é a sua opinião sobre isso? Tá. É claro que todo desenvolvimento
promovido pela amamentação favorece um amadurecimento das estruturas orofaciais que vão corroborar para o desenvolvimento da fala. A linguagem é uma coisa mais complexa, que vai envolver a fala e todo o contexto social que a criança vai falar. Aí é uma provocação, a gente tem estudado, eu tenho atendido crianças com síndrome do intestino curto, que nunca lhes foi possível serem alimentadas pela boca, né? Via oral. E essas crianças não apresentam dificuldade para se comunicar, para falar, né? Inclusive, no nosso levantamento, quando eu estava junto com o professor Mauro no Sabará, as crianças com dificuldades alimentares não apresentavam distúrbios articulatórios. Então, não foi estatisticamente significante na nossa amostra. Então, isso nos faz pensar que a fala é um ato motor, tem uma questão motora e tem as oportunidades também. É um conjunto de fatores que auxiliam. Mas isso é só deixar uma provocaçãozinha assim para a gente pensar, né? As crianças gastrotomizadas, que muitas não têm dificuldade para se comunicar, para falar, né? Então, qual é o papel de cada uma dessas coisas? Que a amamentação é importante para o desenvolvimento motor oral? Indiscutivelmente, sim. E propiciar a mastigação, que é a continuidade desse desenvolvimento, sim. Mas, hoje em dia, eu já tenho pensado e tentado compreender outras coisas a partir dessas pesquisas que nós já começamos a levantar. Mas aí fica também da gente discutir depois a experiência de cada um com essas crianças, né? Mas a minha experiência, nesse momento, tem me deixado bastante instigada. Bom, como o doutor Mauro disse que a resposta tem que ser curta, imagina o psicanalista tem que responder a sua pergunta, mas eu vou tentar, juro. Eu acho assim, que o que vai diferenciar sempre, né, o robô ou qualquer dos outros avanços tecnológicos é a capacidade que o homem tem de desejar. Nunca, nada disso, né, nada dessas tecnologias, nunca o robô vai ter desejo. O desejo é o nosso motor. E eles não têm esse motor. Então, sempre vamos, acho que, superá-los, né? Eles poderão ser muito úteis para muitas coisas, mas acho que o homem sempre vai superar a máquina. Nós vamos ter que convidar o robô para sentar à mesa conosco. Com certeza. Bom, eu queria agradecer com muita paixão por estar aqui, Alice, a Paty, e acho que nós fizemos uma mesa bastante importante que realmente culminou com a programação científica. Eu queria agradecer a vocês e eu queria terminar, então, essa primeira parte da finalização e passar a palavra, então, ao Hélio e ao Alexandre para que eles façam um encerramento junto com o Ari, por favor. Bom, quero o Alexandre aqui perto de mim, por favor. Queria cumprimentar o Alexandre pelo congresso, pelo temário. Pelo que eu ouvi durante a evolução do nosso congresso, eu entendo que nós... Agora está melhor? Esse está ruim? Esse está melhor? Eu entendo que nós conseguimos trazer uma discussão muito interessante. E, como eu disse no começo, que nossa temática era heterodoxa, porque, na verdade, cada um dos palestrantes trouxe aqui um determinado ponto que vai servir para reflexões posteriores. E essa era a nossa intenção. Então, eu acho que eu aprendi com cada um dos palestrantes. E acho que tudo foi mais ou menos isso, acho que todo mundo concorda. Então, isso abre uma perspectiva enorme na cabeça de cada um de nós. Então, se isso realmente for correto, eu acho que os nossos desejos são plenamente satisfeitos. Então, eu vou, da minha parte, encerrar a participação nesse congresso. O Alexandre vai falar alguma coisa e depois o presidente encerra. Bom, primeiro agradecer à diretoria do ILSE, porque deu o voto de confiança, alguns podem dizer até de irresponsabilidade, de me convidar para presidir esse congresso. Para mim é um momento muito importante, tamanha a minha consideração
pelo Wilson como instituição e pela importância desses dias que a gente passa aqui. Acho que não perdi nenhum. Agradecer meu mestre, meu amigo, por estar junto. Agradecer a Flávia, a todo o pessoal. Agradecer aos palestrantes todos pela imensa contribuição que deram. Agradecer a todos vocês pelas perguntas maravilhosas que fizeram. Ontem, no final da apresentação do Dr. Leonard, eu fui agradecer-lhe, ele disse: puxa, eu fiquei feliz com a plateia. Então, isso trouxe uma alegria muito grande para mim, porque a percepção de um palestrante que vem dividir o seu conhecimento e sai daqui com uma percepção de que também pôde aprender. E, para mim, essa é a essência do conhecimento. Ninguém conhece nada sozinho, né? Compartilhar o conhecimento. A doutora Alicia também, hoje, pela manhã, também fez um testemunho semelhante. Então, muito, muito obrigado para todos vocês e uma gratidão enorme por tudo que a gente pôde experimentar aqui esses 3 dias. Pessoal, rapidamente, eu tomo a liberdade de abusar do tempo de vocês, mas eu queria falar um pouco da nossa percepção e da nossa aspiração dentro do ILSE Brasil, né? Então, eu peço também ao professor Franco que esteja aqui ao meu lado. Eu vou tentar ser o mais rápido possível e, obviamente, que quando a gente começa a falar sobre ILSE Brasil, do qual tenho a honra, o prazer e realmente uma paixão imensa de estar aqui nessa posição e poder participar e congratular com vocês todos esse evento que a gente fez, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer alguns registros aqui que são super importantes, né? Diretoria, coordenadores, palestrantes, presidentes do evento. A gente tem bastante gente para agradecer e certamente eu não vou conseguir cobrir todos. Mas tem um agradecimento bastante especial que a gente quer fazer. Eu acho que a gente trabalha, a gente vem sempre buscando inovação. Eu acho que a gente pode dizer claramente, sem nenhum medo de que a gente vai se enganar, fomos inovadores. Esse é um trabalho que não existe dentro do ILSE, né? Até poderá existir um trabalho de uma força-tarefa como uma força-tarefa de nutrição, neuronutrição ou alguma coisa assim, a gente não tem a menor ideia, seria algo extremamente inovador no ILSE Brasil e no ILSE Internacional, né? Então, acho que a gente está criando um marco imenso nessa hora, né? Eu acho que a gente realmente procurou criar elementos para motivar cada um de vocês a estar aqui hoje, até esse momento, participando com a gente. É um prazer, uma honra e muito obrigado a vocês todos, tá? Nós já temos a data, por favor, marquem na agenda de vocês, 11 a 13 de abril de 2018 vai ser o nosso próximo evento ILSE Brasil. A gente já tem a coordenação, a gente já tem o tema praticamente alinhavado. Eu queria ver se conseguia trazer, mas não conseguimos. Já temos local também que está em negociação, né, Flávia? A gente tem tudo andando, mas a data está certa. Então, a gente pode contar com a presença de vocês e, se vocês gostaram, tragam mais gente. Se não gostaram, falam só para a gente, né? Então, de 11 a 13 de abril de 2018, né? E foi realmente muito bom estar aqui com vocês, mas a gente tem que fazer um registro muito especial. E eu vou usar a figura da Flávia, mas eu queria que depois pedir uma salva de palmas para vocês, para a Flávia, que coordena o nosso staff, né? Então, aí a Ana Lúcia, a Aline, a Laila, né? E também aqueles todos que ficam na retaguarda, dando suporte ao evento. Então, aí a Edna, que é responsável pela nossa comunicação, a sócia dela, a Andréia, que estiveram aqui também organizando, a RCK, na figura da Sandra, e certamente tem muito mais gente. Nós temos aí mais gente do hotel, os nossos tradutores, todos estiveram aí empenhados para que isso acontecesse. E, nesse momento, eu pediria, gentilmente, que vocês dessem uma salva de palmas a toda essa equipe. Bom, eu estou bastante emocionado, não vou falar mais e nem vou abusar mais do tempo de vocês, mas peço mais um minutinho, professor Franco.
Você me trouxe aqui, agora aguento. Eu me associo ao Ari nos parabéns a todos e nos agradecimentos, e quero dar uma notícia aqui, que 7 de abril, hoje, a Organização Mundial de Saúde dedica o Dia Mundial da Saúde, que seria hoje, ao estudo da depressão. Então, o impacto da depressão ao longo de toda a vida. Nesse sentido, o próprio ILSE Norte-América pede que a gente se associe nessas atividades junto com esse dia. E, sem ter combinado nada com a Ari, eu já estava pensando que a gente podia, nas nossas atividades, incluir algum workshop, enfim, um simpósio que tratasse do estresse, da depressão, dessas questões que a gente discutiu hoje aqui, associada à nutrição, com toda essa complexidade. Eu deixo aqui, então, essa sugestão, essa ideia, aproveitando o gancho que o Ari coloca, de inovação e novidades, e a propósito da gente comemorar esse ano, que é o Dia Mundial da Depressão. Muito obrigado a todos. Isso aí, pessoal. Muito obrigado e aproveitem o final. Se der tempo, essa maravilhosa cidade de Campos do Jordão. Tchau, pessoal. Até o ano que vem, todos vocês aqui outra vez.